Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito, terceiro bloco da nossa conversa aqui com a parte da equipe do curso Direito da Faculdade Uninassal. Nós temos aqui o Wilson Leite, coordenador do curso, e o nobre professor Ivo Moura. Prosseguindo na nossa conversa, falamos um pouquinho da grade e agora vamos tentar adentrar nos pilares da faculdade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Nessas duas últimas, pesquisa e extensão, qual a proposta da Faculdade Uninassal? Então, antes da gente entrar nessa temática, eu quero mais uma vez, doutor Nazel, agradecer por essa oportunidade. Eu acho que quando você leva para o seu telespectador um pouco do conhecimento, um pouco daquilo que é a proposta com o direito, a sociedade só tem a ganhar. A sociedade só tem a ganhar. Então, obrigado por você ter convidado, nos convidado para estarmos aqui hoje falando um pouquinho dessa grade. Vamos lá, professor Ivo. Olha, a questão da nossa... a princípio, nós pensamos em associar a prática à teoria, tá certo? E, logicamente, quando você fala da questão da pesquisa, é se aprofundar mais em alguns temas pontuais que nós temos, como, por exemplo, a inclusão social. Hoje é um tema muito debatido. Nós temos grandes problemas níveis nacionais em termos de inclusão social. Tem muita gente que o direito, na verdade, ainda não abrange. Nós temos que debater com a sociedade, temos que debater com os legisladores. E seria uma mesa, que eu costumo dizer, uma mesa com mais assento, para que a gente possa sair com uma demanda mais positiva e mais eficácia também junto à sociedade. E nesse aspecto, eu diria, além disso, que daí, depois de debatido, aí sim, nós entraríamos na questão das extensões. A extensão nada mais é que um trabalho de campo, na verdade. Seria você ir em loco, conhecer a dor da sociedade, ver aonde está a injustiça, porque nem sempre o direito, para alguns, o direito é o quê? É a busca pela suposta satisfação que alguém está pleiteando, mas nem sempre o que é justo é direito e nem o que é direito é justo, tá certo? Então, depois que nós tivemos em loco, absorvendo, adquirindo um pouco da dificuldade no determinado segmento de uma sociedade, aqueles que eu considero que são um pouco excluídos injustamente, de alguma forma ou por outra forma, mas sempre terá alguém que está sendo injustiçado, sempre terá as injustiças, porque infelizmente nós vivemos numa sociedade ainda que é altamente preconceituosa, discriminadora, e é esse tema que nós estamos tentando e vamos tentar fazer o máximo a combater. Vamos disseminar o conhecimento dentro das nossas pesquisas, vamos produzir pesquisa científica, vamos dizer, para a minha própria tese mesmo de doutorado, foi a unificação, a harmonização da legislação tributária nos países que compõem o bloco do Mercosul. Tá certo? Então, foi uma pesquisa, vai ser publicada no momento oportuno. O nosso corpo docente, como também o nosso coordenador, e, lógico, a faculdade como toda, está voltada para esse tipo de pesquisa, publicar artigos em revistas, em diários, periódicos, porque quanto mais a gente disseminar o conhecimento, mais teremos uma sociedade mais próxima da justiça social, que é uma das finalidades do direito, é a função social. Não adianta você ter dispositivo se ele não é utilizado, ele não tem eficácia, nem tampouco tem a validade. Ele não contemple uma parcela da sociedade. Então, é esse nosso pensamento quando se fala em pesquisa, aprofundar o conhecimento, e a extensão é a extensão dessa pesquisa. E até onde vai também a aplicação dessa pesquisa, tá certo? Então seria basicamente esses pilares, tá certo? Visto que o direito vem para regular a vida, o patrimônio, a liberdade, a igualdade e, acima de tudo, a fraternidade entre os povos. Então, assim, é esse pensamento que nós estamos voltados e é isso que nós vamos tentar botar em prática, mas com você ao nosso lado. Nós fomos colonizados, né? Sabemos que nós somos uma nação que foi colonizada. E com essa colonização, nós adquirimos muitas coisas que não são próprias, né? Que vieram de outras culturas. Hoje a gente tem um debate muito grande em cima da violência contra a mulher, nós temos a questão racial. Mas aí, eu quero que o meu aluno vá pesquisar, ele vai entender por que a gente é tão racista, por que a gente é tão homofóbico, por que a mulher apanha tanto, por que tem tanta criança abandonada, como é que funciona o sistema de adoção na nossa cidade, no nosso país. Isso você vai fazer se você estiver pesquisando, se você for atrás.
E isso que a universidade quer oferecer. Ou seja, nada mais é que buscar a origem de um determinado tema junto à sociedade e discutir com ela e tentar junto com ela levar ou trazer o aclaramento ou quem sabe até a solução de determinado problema. Sim. Por meio de quê? De uma norma jurídica, porque como eu disse na fala anterior, primeiro surge o fato social para depois o direito vir regulamentar esse fato social. Eu sempre costumo dar exemplo, principalmente a meus alunos. Olha, o direito você considera que é aquele senhor idoso de 80, 90 anos, de bengala, subindo um edifício de 10 andares pela escada, degrau por degrau. Assim é o direito. Mas o fato social sobe nesse mesmo prédio, num elevador supersônico, que chega muito mais rápido ao topo. Então, assim, primeiro surge o fato, para depois surgir o direito. Então, nós estamos tentando adentrar nesse tema e tentar trazer o aclaramento para esses pontos conflitantes hoje existentes. Ainda nesse bloco, a questão da prática jurídica ou estágio supervisionado é um ponto delicadíssimo nas faculdades. Sim. Ou o enfrentamento dessa temática. Eu digo assim, eu fiz em escola, no caso, faculdade, instituição pública. Apesar da precarização, a impressora não funcionava, apesar de toda a questão precária, os professores, no caso, os professores com boa vontade, mas os computadores já não ajudavam. A gente enfrentava muita dificuldade na UERN, mas tinha as petições, tinha atendimento e nós íamos até para audiências, doutor. Sim. Agora, no caso, a minha esposa, que já fez em instituição pública, privada, terminou há pouco tempo, achei estranho o professor Ivo e Wilson, que ela não, em 2 anos de estágio, supervisionada, ela não fez uma petição. Não foi para uma audiência. Ela visitou o fórum 1 ou 2 vezes, fez aquela visitinha com o doutor Breno rápida, mas ela não foi para uma audiência. Como vocês vão tratar a prática jurídica da Faculdade de Direito da Uninasal? Essa já foi um ponto que eu bati desde o início para eu poder estar iniciando. Eu quero começar essa coordenação e ir com ela até essa primeira turma se formar e quem sabe em todas as outras, mas foi a questão dessa prática jurídica. Eu acho que é inaceitável, é inadmissível um aluno concluir o curso, passar 2 anos sem, pelo menos, né, as matérias ele está estudando, mas não se coloca na prática. A ideia nossa, como a gente tem o laboratório de informática, você tem o laboratório de odontologia, um laboratório jurídico, onde desde o primeiro período o meu aluno vai ter que começar a aprender como é que ele vai fazer uma peça. Quais são os poderes que envolvem, né, toda a nossa sociedade. Ele tem que visitar o Congresso Nacional, ele tem que ir a Natal conhecer a sede do TRT, ele tem que conhecer o TJ, ele tem que estar ali. Ele tem que saber que é aquilo que ele vai viver, se ele optar, se ele for por esse campo, e mesmo que ele não vá, o conhecimento é o que transforma a vida dele. Então a nossa prática jurídica, ela vai ser diferente. Essa é a nossa proposta. Isso vocês podem cobrar do coordenador. Certo? Eu não quero que o meu aluno vá se formar e ele não saber nem fazer uma petição, não sabe fazer uma peça, ele não sabe entrar no PJE, que é a linguagem hoje. No meu curso eu não tive PJE. Eu apanhei depois para aprender o que é o PJE, que é o sistema eletrônico. Então, meu aluno precisa, desde o primeiro período, sentar no computador, entrar naquele PJE, que é uma rodoviária com um ônibus saindo para tudo quanto é lado. E eu falo que hoje não é nem mais uma rodoviária, é um aeroporto, porque ela se transforma. Todo mês a gente tem novas transformações, né? Novas versões, e o aluno precisa estar dentro da prática aprendendo isso. Professor Ivo, assim, só esclarecendo ainda mais essa questão da prática jurídica. É óbvio que um advogado que passa no exame da ordem, ele tem conhecimento. Mas se ele não tiver esse bojo na faculdade, de uma conciliação, ou de fazer uma sustentação oral, se ele não tiver essa mínima de bagagem, professor Ivo, ele vai enfrentar dificuldades, é isso? Com certeza. A nossa proposta, como o próprio professor e coordenador Wilson já mencionou aqui, mas é importante frisar, é associar o máximo possível a teoria da prática. Porque tem que caminhar junto, tanto a teoria como a prática. Não a prática sem antes você saber a parte teórica, e também não adianta ficar só no campo teórico, tem que botar a mão na massa, tem que ter a prática. Ou seja, nós pensamos em adaptar, em fazer algumas adaptações e levarmos o nosso alunado, principalmente de prática jurídica, para conhecer de perto os tribunais, não só fazer o endereçamento,
de uma peça, elaborar uma peça, uma petição inicial, mas sim conhecer de perto qual é o trâmite, aonde eu dou entrada, como dar entrada, qual é o próximo passo, vai ser a contestação, como é que funciona, as alegações finais, do começo de um processo, ao inicial de um processo, até uma sentença final, dentro dos próprios tribunais. Vamos buscar isso aí, pensamos buscar isso junto aos tribunais regionais, junto aos TRTs, principalmente uma proposta aí, já é mais nossa também, entrar na questão do direito penal, que é uma parte que eu acho que deixa muito a desejar, principalmente a maioria das instituições aqui. Eu quero me refutar e não falar nomes, mas realmente é frustrante você, como aluno, você passar pelos bancos universitários, ter 2 anos de prática jurídica ou de estágio supervisionado, como algumas instituições chamam, e na verdade o aluno não sai preparado como se deveria para poder entrar no campo de batalha. Eu costumo dizer que advogado é igual a bombeiro. Você vai para dentro do fogo. Enquanto o bombeiro está ali apagando, o advogado tem que ir para o campo do tribunal. Afinal de contas, você vai estar ali pessoalmente, defendendo seu cliente oralmente, parte escrita, parte oral, argumentando com força de voz ativa, voz altiva, para poder lograr dentro do que você está pleiteando. Então, a nossa proposta é essa, associar ao máximo a teoria à prática, saindo de dentro das células embrionárias, de dentro das universidades, e indo até em loco, se for o caso. Tentar evidenciar essas propostas, nós vamos evidenciar os casos mais pontuais, e vamos lá, vamos conhecer, vamos discutir, vamos debater, e vamos levar o nosso alunado, tirar de dentro das universidades, eu acredito, sair mais um pouco mais do campo teórico também, e associar à prática, para que ele fique realmente preparado e seja um diferencial no mundo profissional. Um exemplo da minha vida, no meu curso, uma das primeiras causas, até que me marcou um pouquinho isso, uma senhora tinha câncer, e pelo fato do cabelo dela estar caindo e tal, uma vizinha começou a fazer chacota dela. Já tinha uma rusga pessoal e aproveitou esse fato para... Aí ela chegou na prática jurídica, apresentei o caso dela para o meu professor, fizemos a questão os procedimentos criminais ali. Interessante que o professor me autorizou, eu mesmo estudante, ir para, no caso específico, com ele para audiência. Acompanhei aquele caso até o fim. Sim. E tivemos ali uma conciliação, o juiz permitiu, o promotor, na verdade, a promotora permitiu uma conciliação ali entre as partes, mas ela ficou tão agradecida. Eu mesmo estudante, aquilo me marcou, eu disse, poxa, eu acho que eu levo o jeito para a advocacia, né? Ali eu me descobri. Então, esse tipo de humanização do direito é importante. Com certeza. Eu não sei como é que funciona, até eu acho que eu falhei nisso, eu preciso me atualizar. Na universidade que eu fiz, no 9º período, eu como aluno, eu podia tirar minha OAB provisória e acompanhar, e estar ali como... Isso dá um gosto para o aluno querer dizer, rapaz, eu me descobri, eu quero ser um advogado, eu quero atuar na área criminal, na área tributária, na área civil, eu estou aqui, eu estou vivenciando, eu estou indo com o doutor, né, que já está ali na lide, na luta há muito tempo, e eu estou me apaixonando por isso. É o diferencial que a gente quer ter nesse... A OAB ele pode tirar como estagiário, quando inicia a prática jurídica, geralmente é no 7º período, 8º período, ele tira como estagiário e tem alguns atos que ele pode fazer, desde que supervisionado, lógico. Sim. Mas ele já pode, já consta o nome dele na petição, fica constando o nome dele com a OAB dele lá, ele pode fazer uma carga do processo, a carga nada mais é do que tirar o processo do fórum, dar uma olhadinha para poder dirimir algum tipo de dúvida e dar andamento no processo. Temos que encerrar aqui, vamos para as considerações finais do próximo bloco. Estamos aqui com a equipe, parte da equipe do Departamento de Direito da Faculdade Uninasal. Voltamos já.